Hoje vocês vão conhecer a história da Joyce, uma carioca belíssima, forte, uma menina que tem uma história de vida incrível, um passado, sim, um passado cheio de traumas, um passado cheio de bloqueios, que inclusive ela me confessou que ainda trata algumas coisas até hoje. Mas a Joyce, ela encontrou um grande amor, um amor de filme romântico, e hoje sim, ela mora na Europa e ela está aqui hoje. É a minha convidada para contar essa história incrível de um recomeço lindo para todos nós. Mas antes, Joyce, deixa eu dar só aqui umas boas-vindas para todo esse povo que está entrando no canal, que chegou aqui talvez através do título, da capa, né? Que está bem chamativa. Pesquisou, né? Estamos numa plataforma de pesquisa sobre o assunto. Então, gente, já se inscreve, já faz parte dessa nossa comunidade de amigos, de amigas, para a gente construir aqui uma comunidade mais forte. Então, vai lá, curte, comenta e vamos ajudar o YouTube a entender que tem mais mulheres, né, que precisam ouvir histórias como a da Joyce, para terem forças também para reconstruir as suas vidas. Tem muita mulher aí precisando, né, Joyce? O espaço é seu. Bem-vinda. Oi, gente. Eu sou Joyce da Silva, moro na Holanda desde setembro de 2023. Né? Tô aqui ainda lutando para aprender meu holandês, porque tá difícil. Você aprender uma outra língua, gente, depois dos 40, é um desafio. Não, o desafio não foi só na cultura, mas o desafio também está sendo na língua. Acho que o meu maior desafio não é nem o clima, a cultura e a alimentação. É a língua, porque é muito difícil. A minha sorte é que eu falo holandês fluente, e inglês fluente, e aqui todo mundo fala inglês. Então, a minha sorte é essa. Mas eu acho que também me prejudica um pouquinho, que quando as pessoas veem que eu estou assim, meio titubeando no holandês, já mudam para o inglês e me atrasa um pouco. Mas comunicação não é o problema aqui. Bem, nossa, minha história, como você disse, né? Eu ouvi da minha mãe, né? Eu indo para o meu casamento, indo para o salão para acertar os últimos detalhes do meu casamento, que ele só ia casar comigo gorda deste jeito. Foram essas palavras. Gorda deste jeito, porque empregada na Holanda é muito caro. E ele precisava de uma empregada para cuidar da casa dele e dos filhos. E aí, eu já estava em terapia, já tinha uns anos, e eu levei aquilo, nossa, não me atingiu, porque eu já estava tão bem tratada, bem cuidada pela minha psicóloga, que eu conseguia já fazer um distanciamento emocional do racional. Então eu levei aquilo para o lado racional. Falei assim, ela não sabe o que ela está falando, né? Porque eu sei com quem eu estou me casando. E, nossa, os ataques assim, porque minha mãe... não estou dando diagnóstico, tá, gente? Não estou dando diagnóstico, mas o perfil da minha mãe é de uma pessoa narcisista com traços psicopáticos. Isso não sou eu, Joyce, que estou falando. Isso quem falou para mim foi a minha psicóloga. Pelos relatos, pelas histórias, né? Então, eu não estou dando diagnóstico de ninguém, nem minha psicóloga diagnosticou, até porque isso é um diagnóstico muito difícil de dar, né? Porque a pessoa tem que ir para a terapia e falar a verdade, né? Então, já começando por aí. Então, eu comecei a descobrir esse universo todo, e eu comecei a fazer um distanciamento emocional. Foi isso que foi trabalhado comigo na terapia. Então, todas as vezes que ela vinha com os ataques dela, os ataques se intensificaram porque eu não demonstrava mais reação, né? Até por esse distanciamento emocional, o narcisista ele tende a te atacar mais. Então, eu, né, tipo assim, pode falar, liguei o fô, né? E não estava nem aí, eu deixava ela falar. E cada vez eram coisas mais pesadas. E chegou ao ponto de a minha irmã mandar mulheres irem tentar adicionar meu marido no Facebook.
E aí ele falou pra mim, nossa, tem tanta mulher agora do Brasil que me adicionou no Facebook. Eu falei assim, sério? Ele é. Aí ele, toma aqui a senha e vê se você conhece, são amigas suas e tal. E aí a minha irmã não o seguia no Facebook. E todas as pessoas que estavam lá pedindo solicitação eram amigas da minha irmã. Aí eu comentei na foto de uma delas, né, atrocidades. E aí veio a minha irmã e minha mãe, você está maluca? A moça é casada. Eu falei assim, nossa, que foi um hacker que fez isso. Eu falei assim, nossa, mas os hackers são mesmo, né, muito sutil, são muito inteligentes, né? Como é que eles acharam o meu namorado lá na Holanda para pedir solicitação de amizade, né? Então elas tentaram também isso, de fazer com que ele se interessasse por uma outra pessoa. Até porque, quando eu era adolescente e tinha os namoradinhos, quem me dava em cima dos meus namoradinhos era a minha irmã. Ou ela levava uma amiga. Né? Então, assim, sempre minava os meus relacionamentos. E é uma característica também do transtorno de personalidade, que as duas têm. Né? Uma em maior escala, que é a minha mãe, que tem uns traços psicopáticos, então, assim, é como a gente chama de narcisista perverso, e a minha irmã, narcisista vulnerável, que ela não tem a grandiosidade que a maioria dos narcisistas tem. E aí, tipo, para mim foi muito trabalhoso, porque quando eu me casei em 2021, no religioso no Brasil, eu saí da casa da minha mãe, fui morar na casa da minha tia, que também foi um inferno, porque a minha tia fazia, quando eu comecei a morar lá, fazia as mesmas coisas que a minha mãe fazia, só que eu não podia rebater como eu rebatia com a minha mãe. Então eu tinha que engolir calada, porque eu estava lá morando de favor. Que a gente teve um problema no meu visto, meu marido perdeu o emprego logo na época, e aí meu visto não foi liberado. Foi a guerra e o visto. E aí eu fiquei 2 anos no Brasil, morando de casa em casa. E aí eu descobri que eram os meus verdadeiros amigos nessa época. Porque muita gente que sabia tudo o que acontecia sempre comigo me descredibilizou, porque no Brasil, né, a gente ainda tem aquela coisa de que mãe é sagrada, que mãe tá certa, se o filho fez, se a mãe fez é porque o filho mereceu, porque o filho quer. Então tem essa cultura muito, muito forte. E eu falei assim, tá, então você nunca foi meu amigo, né, nunca me entendeu. E eu fui acolhida por uma família também, que as meninas, né, as minhas amigas, são minhas amigas desde que eu tinha 15 anos de idade. E é uma família que sempre me acolheu em Dia das Mães, Dia dos Pais, Páscoa e todas as festividades, porque o narcisista ele também tem isso, que ele não comemora nada, né? Porque ele tem que ser o centro de tudo, então ele não comemora as coisas porque ele não é o centro. E aí eu fui acolhida por essa família falou, a gente sempre percebeu, né? E por isso que a gente sempre te acolheu, porque a gente sabia que você precisava disso. Então, assim, eu carrego muitos traumas, eu tenho depressão, tenho transtorno de ansiedade generalizado, tenho transtorno de estresse pós-traumático, fobia social. Então, tem, assim, o combo todo, e meu marido sempre soube, e ele, desde o primeiro instante que ele me viu, ele falou assim, nossa, eu lembro quando a gente abriu a câmera a primeira vez, estava com as olheiras que vinham até aqui. O cabelo todo bagunçado. E eu me apaixonei por você assim mesmo, porque eu me apaixonei pela pessoa, pela personalidade. E eu acho que eu superei muita coisa mesmo, porque ele me ajudou. Sabe, é meu chão. A gente vai dar. Se recomponha, porque até eu fico meio aqui. A gente começa a lembrar, né, Joyce, de coisas que a gente passou no Brasil e a gente se olhar na vida que a gente tem hoje. Acho que só quem passa por isso pode entender plenamente o que a gente sente. Mas vamos lá. Você contou uma parte muito dura da tua vida
Eu acho que tem muita gente que passa por isso. Tem muita gente que passa por isso. Romantiza o fato de ser família, de ser mãe, e tá com a razão, ela tem a razão, e muitas vezes é quem tá te prejudicando, como você muito bem colocou e descreveu a sua situação. Mas a gente quer entender um ponto, até eu também quero entender um ponto, se foi só a família, essa família aí disfuncional que você viveu, que você teve esses traumas, teve outra coisa antes, assim, também, que levou elas a pensarem assim, você teve algum relacionamento, alguma outra experiência negativa com respeito a isso? Conta mais um pouco sobre essa fase tua no Brasil. A gente está vendo aí que foi bem complicado. Foi sempre assim? Havia alguma diferença entre você e sua irmã no tratamento da sua mãe? Tenta falar um pouquinho sobre isso, se você se sentir à vontade, óbvio. Lógico. O tratamento só foi o mesmo na parte de estudos, né? Porque eu estudei em escola particular e fiz curso de inglês, tanto quanto a minha irmã. E pagou a faculdade também, né? Mas roupa, eu tenho uma coisa muito grande aqui com roupa, né? Porque eu nunca tive roupa minha até eu começar a trabalhar, porque era sempre as que, ou a que a minha mãe escolhia que eu não gostava, e ela escolhia de propósito coisas que eu não gostava para eu realmente não usar, ou roupas que eram da minha irmã que ela não queria mais. E aí, quando eu engordei muito, as roupas da minha irmã não cabiam mais em mim. Então, eu lembro que adolescente eu só usava calça legging, e indo para a faculdade também, calça legging, sandália rasteirinha e a blusa de malha grande, né, bem larga. E as blusas de malha eram blusas de eventos que tinham na igreja que eu participava. Não era nem uma marca, nem nada, eram assim. E hoje, hoje não, né, depois que eu comecei a trabalhar, eu comecei a comprar roupas para mim e era muito duramente criticada. Eu lembro que uma vez eu ia sair para uma festa e aí eu tinha comprado um vestido e o vestido batia no joelho. Aí tô me arrumando e tal, e vi a minha mãe, vai sair com essa perna com celulite de vestido? Eu falei assim, vou porque tem gente que tá na cadeira de roda e queria a perna com celulite para andar e não consegue. Aí nisso ela eram os tipos de resposta que eu dava, entendeu? E isso, sempre fui dando assim. E aí, depois que eu vim morar aqui, o meu marido me incentiva muito, vai comprar, não, que tá... uma vez eu falei assim, tô vendo que eu trabalhava numa loja de roupa, né, plus size, e aí eu falava assim, chegou uma roupa tão bonita aqui, quando chegar o meu desconto eu vou comprar. Ele, não, compra hoje, tem dinheiro na conta, se não tiver, me fala quanto é que eu vou mandar, me fala que eu vou mandar o tique, que é tipo Pix, né, daqui, né, que eu mando o tique. Não, vai comprar sim. Então, ele, igual teve agora no final do ano, aqueles casacos de pele que estavam na moda aqui e tal, eu queria um, aí eu achei um, aí eu, amor, mas ele tá tão caro. Ele, não, quanto é? Eu mando dinheiro. Então, ele sempre incentiva uma coisa que eu nunca tive. Então, assim, eu me visto sempre, assim, muito bem hoje em dia, porque para mim é o jeito de me maternar, né? De dar o que eu nunca tive. E fora sapato, maquiagem, cabelo, tudo, unha. Se bem que a unha aqui não tá feita hoje, não. Tá só limpinha, não tá feita, não. E aqui também manicure é caríssimo, né? Caríssimo. E eu já faço minhas unhas já em casa, já tem um bom tempo, porque até isso. Quando a manicure ia fazer a unha, ia em casa fazer a unha, ia fazer da minha irmã e da minha mãe. Aí, quando eu queria fazer a unha, minha mãe arrumava um escândalo. Vai fazer uma que não tem dinheiro. Eu falei assim, mas engraçado, para vocês duas tem dinheiro, para mim não. Aí o meu pai ia, pegava o dinheiro com meu pai pagava. Meu pai já é falecido. Ele faleceu em 2019, mas eu não falava mais com ele, porque nessa época eu não tinha descoberto. Eu sempre recebi o tratamento diferenciado, né? Sempre lutei contra isso. Só que nessa época eu era muito jovem e ainda era muito manipulada, né? Muito joguete na mão da minha mãe. Então
Lógico, ele fez uma coisa muito ruim também, mas, assim, todos os carinhos que eu tive quando era criança e adolescente sempre vieram do meu pai. Eu não tenho nenhuma lembrança da minha mãe segurando, pegando a minha mão, vem cá, minha filha, de dar um beijo, de botar no colo. Não tenho memória nenhuma com isso. Tenho com meu pai, com minha mãe não tenho nenhuma. E de relacionamento com brasileiros, eu só tinha relacionamento com brasileiros que ou queriam ficar comigo porque eu tinha carro para poder levar para sair, para passear. Aí eu era motorista deles, né? Tinha que pegar em casa, levar. Ou então só para to be no Hot to Fly e não tinha, não era assumida por nenhum. Até porque eu era uma mulher não padrão de todos os jeitos, né? Já tinha passado da idade, né? Que eu acho que não existe mais, para homem existe, já estava já mais velha. Negra e gorda. Então, assim, o combo, né? E eu ainda tive que ouvir de uma amiga, abre muitas aspas, quando eu comecei a namorar, nossa, agora tá palmitando? A pessoa nunca me viu num relacionamento sério e, em vez de ficar feliz, ela me vem com me verbaliza uma coisa dessa. É igual um outro também amigo, abre muitas aspas, aqui também tem homem, você não sabia, não? Eu entendo que muitas pessoas, eles gostam que você esteja, sempre de ter alguém ao lado, que esteja sempre abaixo deles, para eles se sentirem melhores. A partir do momento que você se iguala, ou na cabeça deles, porque eu vinha morar na Europa, eu fiquei muito acima deles, eles quiseram me descredibilizar de todas as formas. Qual foi o momento, assim, que você... Porque sempre tem aquele momento decisivo na nossa vida que você chega e fala, eu não preciso mais passar por isso, eu não quero mais passar por isso, eu não aguento mais passar por isso. Eu tô aqui ouvindo tua história e ao mesmo tempo a história da Cinderela, da gata borralheira. Viu? Então qual foi o momento que o Príncipe Encantado lhe conheceu, que você decidiu que você queria, né, procurar, soltou esse seu sorriso lindo aí pro mundo e o mundo te achou? Foi assim, eu estava vendo que eu estava com umas características muito parecidas com a da minha mãe. Isso é muito comum quando você tem... Porque a gente tem a mãe como modelo, né? E aí, aquelas características dela que eu sempre odiei, eu falei assim, como é que eu tô fazendo igual? Se eu não gosto disso, então o que eu fiz? Procurei terapia. Eu falei assim, não, eu vou procurar terapia porque eu não posso me tornar isso. Pelo amor de Deus. Foi um desespero, eu fiquei muito desesperada. E eu procurei terapia, e eu estava fazendo terapia até na clínica que eu trabalhava, que eu sou fonoaudióloga. Então, eu tinha uma empresa que prestava serviço para uma rede grande de hospitais. E aí eles tinham uma clínica, né? E aí eu trabalhava nessa clínica. E aí eu comecei a fazer psicóloga lá. E teve um dia, um domingo à noite, fazia todo sábado. Um domingo à noite, eu estava vendo o Fantástico. E aí apareceu a reportagem. Eu de tanto falar inglês o dia inteiro e holandês, às vezes eu esqueço as coisas, tá, gente? Apareceu uma reportagem sobre mães narcisistas. Quando acabou, eu estava assistindo do lado da minha mãe, eu falei assim, nossa, eu me identifiquei com aquilo ali. Ela não deu um pio na entrevista inteira lá. E eu falei assim, gente, eu me identifiquei com isso, pensei, né? Acabou a reportagem, a minha psicóloga, Joyce, acabei de ver isso aqui no Fantástico e eu quero conversar sobre isso com você semana que vem. Procura esse termo, pesquisa, né, e tal. Porque como eu também sou da área de saúde, os psicólogos sempre me tratam também assim, meio de igual para igual, tipo assim, pesquisa, porque a gente vai conversar e tal. Eu falo assim, tá bom, né, você que é um profissional, mas tá bom, posso dar uma olhadinha. E aí, até a mãe das minhas amigas, uma ligou para outra, eu fiquei sabendo isso na outra semana, uma ligou para outra que também vira reportagem, nossa, você tá igualzinho Joyce e fulana. Aí eu falei, gente, como as pessoas realmente percebem, né?
E aí eu comecei a fazer terapia. Isso foi em 2017. Em 2018, eu falei assim, eu tenho o meu consultório, tenho a minha empresa, eu tenho um cargo público também, que eu trabalhava como técnica de enfermagem no estado do Rio de Janeiro. Eu falei assim, eu vou na Europa viajar, sempre que ir na Europa, eu vou na Europa. E eu entrei no aplicativo e conheci um rapaz belga, que é meu amigo até hoje, a gente ficou só amigo. Nunca falou uma gracinha comigo, nunca, sabe, a gente ficou só amigo. Ele depois de um tempo, ele começou até a namorar, mas eu já tinha a passagem comprada para ir, eu falei assim, agora você tá namorando, né? Não vou mais. Ele, não, se ela não entender que você é minha amiga, ela não é a mulher para mim, você é minha amiga, que não sei o que e tal. E aí eu vim para casa dele, passei a Europa inteira e fiquei apaixonada pela Holanda. E a Holanda nunca estava assim na minha lista de querer vir. E eu fiquei tão apaixonada pela Holanda que em 2019 eu voltei na Holanda sozinha e passei aqui. E quando eu voltei para casa, estourou, né, coronavírus e tal, tudo. E eu tive um burnout. E eu fui afastada pelo psiquiatra. E aí, eu tô em casa vendo de novo Fantástico. Fantástico salvou minha vida 2 vezes, me ajudou 2 vezes. Que eu tinha um aplicativo que estava grátis e que bateu recorde de match. Eu falei assim, nossa, deixa eu ver se é o Tinder. Era o Tinder. E eu fui lá, botei Tinder pro Holanda. E aí conversei com muita... Já é porque é estrangeiro que é gente boa. Porque eu conversei com muito homem lixo. Só que assim, eu tinha o meu método de filtrar. Tipo, pediu nudes, já bloqueio. Não quer ligar a câmera para conversar, já bloqueio. E falou alguma coisa de cunho sexual, eu também já bloqueei. Então, e eu sempre falava assim, olha, eu quero conhecer alguém para, se tiver afinidade, ter um relacionamento. Já não tenho mais 20 anos de idade, já tenho 40. Não tenho mais 20 anos de idade, então não estou aqui para ficar experimentando mais nada. Eu quero uma relação séria. E aí eu falava, tinha homens que, por eles mesmos, eles já, não estou procurando isso não, quero curtição, boa sorte. Né? E aí, tô eu lá um dia, 6 de maio de 2020, olha a foto, nossa, bonito, vou dar um coraçãozinho. E aí, na mesma hora, o coraçãozinho já estava de volta, porque ele me viu primeiro. E ele achava que eu estava aqui porque todas as minhas fotos, eu tinha foto eram minhas fotos de viagem. Aí tinha Roma, Holanda, Londres, era só fotos de viagem. E aí ele falou assim, vou chamar ela para tomar um café, isso que ele me contando depois, né? Aí quando eu curti ele de novo, aí ele foi ver que deu match, aí ele falou, nossa, tá 10 mil quilômetros de distância. Aí ele foi e falou, você está 10 mil quilômetros de distância, mas quando você vier passear de novo, você me avisa que a gente toma um café. Eu falei assim, mas eu já fui aí mais de 2 vezes, já fui aí 2 vezes, e nada impede de a terceira, né? E também nada impede a gente continuar conversando, porque quando eu for aí, a gente já está mais familiarizado. Aí ele falou assim, tá bom. E aí começamos a conversar, no mesmo dia trocamos já o WhatsApp, e abrimos câmera, batemos papo, e o papo fluiu muito. Com 10 dias, antes de 10 dias, na mesma semana, ele falou assim, me dá seu endereço para eu poder ver do Google Maps onde você mora, conhecer onde sua casa. Eu falei assim, tá. Aí deu o endereço, ele, nossa, tem uma montanha atrás da sua casa. Que linda. Eu falei assim, é uma reserva florestal, né? Cuidada, né, tem miquinhos. Aí eu falei, tem miquinhos, não sei o que e tal. Nossa, que lindo, não sei o que e tal. Dias depois, chega à minha casa um buquê de flores, de rosas vermelhas, lindas, gigantesco, com cartão. Você é uma alma gêmea, e assim, eu tenho cartãozinho, tá guardado, tá lá em cima. Mas eu só lembro que estava escrito assim, que você é minha alma gêmea e tal. 10 dias. E eu falei assim, ligaram todas as bandeiras vermelhas, ligaram, eu falei assim, gente, é um método bem narcísico isso, peraí.
deixa eu respirar. Lógico que eu gostei, eu fiquei, né, que eu nunca tinha recebido flores antes. E aí eu falei assim, não, mas deixa eu respirar, vamos racionalizar isso aqui, porque ele pode ser um narcisista, assim, 10 dias, falando que eu sou uma gêmea dele, é muito rápido. Mas aí ele foi me mostrando, né, de todas as formas que não, né? Deu o telefone dos pais dele, tinha o telefone dos pais dele. Ele chamou a irmã dele para vir aqui, para me conhecer pela câmera. Ele estava em casa com as crianças, ele falava comigo normalmente, com câmera aberta, as crianças já me conheciam. Eu tinha o telefone da ex-esposa dele. De tudo. E fora os testezinhos que eu fazia. Mas quando eu vi, nossa, muito respeitoso, né, e tal. E até quando eu arrumava algumas brigazinhas com ele para ver qual ia ser a postura dele na briga, para eu começar a tirar minhas conclusões, se ele era narcisista ou não. E a gente discutia e ele nunca trazia discussões antigas. Até hoje a gente nunca traz discussões antigas. Quando a gente briga por alguma coisa, que todo casal briga, a gente só discute aquilo ali que aconteceu. A gente não traz coisas antigas. O que quando você traz coisas antigas é porque você não resolveu aquilo. Né? Então a gente sempre resolve. E a gente nunca vem com, mas naquele dia você falou aí. Não, aqui não tem isso. Então, eu fiz esses testes e aí acreditei nele. Só que a gente estava no meio de uma pandemia, né? E aí, não tinha como. Aí ele queria que eu viesse para cá, só que eu não tinha como ir, e nem ele como ir para o Brasil, porque estava tudo fechado. A Holanda não deixava ninguém sair da Holanda. E aí, tivemos que ser muito criativos. Vimos séries juntos, apertando play, ó, 1, 2, 3, já, apertando play. Filme, a gente viu acho que 4 séries inteiras juntos. Filme e cozinhar. A gente escolheu uma receita, toda semana a gente escolheu uma receita no final de semana, que aí ele cozinhava na Holanda a mesma coisa, no Brasil, aí ele jantava e almoçava. E a gente tem várias fotinhos disso, da gente fazendo isso, assim, e era o nosso jeito. 11 meses depois, 21 de abril de 2021, eis que chega ele no Brasil, fui buscá-lo no aeroporto. E ele tem um amigo que é casado com uma brasileira. Só que esse amigo morava no Brasil. E aí esse amigo, só que eles moram aqui agora, e eles uma vez fizeram coxinha, e Martin ficou apaixonado por coxinha. E eu sabia disso. O que eu fiz? Um buquê de coxinha para ele. E recebi ele no aeroporto em vez de um buquê de rosas, um buquê de coxinha. Ele ficou maravilhado com aquele buquê de coxinhas. E assim... A sensação que teve foi que ele só tinha viajado, estava voltando, porque a gente já se conhecia tanto que nós ficávamos assim, quando acabava a bateria do telefone, a gente ia para o tablet para ficar andando para um lado para o outro para continuar conversando. Então era 8 horas por dia no final de semana, porque eu estava de licença e ele estava sem trabalhar, porque a empresa fechou tudo aqui na Holanda, eles respeitaram muito, né, o lockdown. E aí foi assim, como se fosse uma pessoa que eu já conhecia há muito tempo. E aí ele me pediu um casamento. Na mesma semana, ele levou um anel já de casamento. A gente fez porque a gente só tinha foto, que era screenshot dos bate-papos, né, da gente. E aí eu contratei uma moça que é minha amiga, que é minha colega, para tirar fotos da gente. Tanto que ela fotografou esse ensaio e fotografou o casamento também. Ela fala que é o casal dela. Que ela estava lá no pedido de casamento e no casamento. Aí ele combinou com ela um código lá para ela poder começar a filmar, para ele filmar o pedido de casamento. Então, fui pedindo em casamento, e dia 27 de abril, ele chegou dia 21, dia 27 de abril ele me pediu um casamento. Eu falei que sim, lógico, né? Lógico, o homem saiu no meio de uma pandemia e ainda estava assim, muita gente indo de arrasta diariamente, 4.000 pessoas, estava muito perigoso ainda, não tinha vacina ainda, né? E aí a gente combinou de casar em julho. Só que eu omiti uma coisa que eu esqueci. A gente, antes mesmo dele ir, a gente já combinava já de casar. E eu falei que eu comprei um vestido de noiva sem ter conhecido ele pessoalmente.
Quando ele chegou em abril, porque eu já sabia que ele ia me pedir em casamento, quando ele chegou em abril, eu fui experimentar o vestido de noiva. E eu casei com esse vestido de noiva, né, lá no Brasil. E 2 meses depois, porque a gente já queria fazer tudo rápido, porque ele já queria que eu, né, tudo rápido. E aí, 2 meses depois, ele voltou e a gente fez a cerimônia religiosa no Brasil. Eu casei ao ar livre, como eu sempre quis e tal. E foi lindo, né? Foi muito emocionante. Mas ele estava mais nervoso que eu. E é o segundo casamento dele, né? Mas ele estava muito, mas muito nervoso, muito ansioso. Mas, assim, foi lindo, né? Foi maravilhoso. E tinha muitas poucas pessoas, porque era ainda da pandemia, então não podia aglomerar tanto. Então foi uma coisa bem pequenininha, para 60 pessoas só. E as mesas estavam bem umas distantes da outra, né? Mas, assim, nessa época já tinha vacina já. Eu tinha até a segunda dose, então o pessoal estava mais tranquilo. Mas, assim, com um certo cuidado. E aí, começou meu processo de visto. E eu fui fazer prova em São Paulo, porque a gente tem que fazer uma prova para mostrar que a gente sabe o idioma. Que a gente tem capacidade de aprender o idioma. Então, a prova só não tem escrita, mas é oral, leitura e interpretação de texto, né, com leitura e uma prova oral. E assim, ele me pagou uma professora para me ensinar o holandês, e eu estudava com ele também, né, à noite, as questões da prova. Passei na prova, só que aí teve problema, que ele perdeu o emprego, e tinha a guerra lá na Ucrânia, que era o mesmo órgão que tratava de tudo, então ficou tudo uma bola de neve, e eu não consegui vir. Para ficar, eu vim só passar 3 meses, em 2021, e aí fiquei, conheci a família inteira, né? A minha sogra, gente, é uma fofa. É uma fofa. Minha sogra e meu sogro, eles me dão selinho, pra você ter noção. Eles são fofos. Ela falou no meu aniversário ano passado, no aniversário dele, o ano passado, que ele não comemorava aniversário. E a gente se conheceu no dia do aniversário dele, nosso match. Ele estava em casa sozinho, pra você ver. E eu faço ele comemorar aniversário. Aí ela falou assim, nossa, meu filho tá tão feliz. Meu filho foi casado há 21 anos, mas eu nunca vi meu filho feliz. Tô tão feliz que você tá aqui, que eu vejo meu filho feliz. Então, assim, a minha sogra, né, apaixonada. E outra coisa também que fez ela ser assim, porque eu me dou muito bem com a ex-esposa do meu marido. Eu me dou muito bem com ela. E a minha sogra falou, nossa, essa relação boa só tá sendo possível porque você quis. Eu falei assim, não, porque eu quis, não. Porque eu quis, ele quis, ela quis, o marido dela quis. Tanto que no casamento dela nós estávamos, e no nosso casamento ela também estava, com ele, o marido dela. E depois eu voltei em 2022 para cá, também fiquei 3 meses com as crianças, que ele tem 3 filhos, um de 22 agora, 19 e 12. Né? 2 meninos e uma menina. E assim, a minha maior dificuldade foi mesmo ter 3 crianças em casa, né? Porque não é mole não, 3 crianças de uma cultura diferente, de hábitos diferentes, é complicado. Mas hoje em dia já tá tudo já resolvido. Eles me respeitam. Se eu falar mais alto, todo mundo abaixa a cabeça e fica quieto. Você foi muito bem recebida pela família dele. Agora a gente quer saber o contrário, já que você teve esse problema no passado com sua família, como foi a relação dele? Porque uma coisa é ele estando na Holanda e você no Brasil. E ele lá no Brasil, tendo contato com a tua família. Conta um pouco pra gente. Então, nós fomos... Eu fiquei com ele na casa da minha tia, que minha tia tem uma casa muito grande, tinha um quarto lá separado. Então eu fiquei lá com ele no quarto, porque era minha cama era de solteiro, meu quarto com a minha mãe, eu também não queria ficar com ele na casa da minha mãe. E a minha mãe ficava me ameaçando, que disse que quando ele chegasse lá, ela ia contar pra ele quem eu era. E eu fiquei esperando, eu contei isso pra ele. Ele falou assim, é? Só que minha mãe não fala inglês, só minha irmã. Então, deixa ela conversar comigo. E aí eu tinha uns pacientes particulares que eu fazia home care neles, e aí eu deixava ele lá na casa da minha mãe e atendeva os pacientes. Então ela tinha tempo suficiente para falar para ele quem eu era.
Deixei bastante ele lá, né? E nada dela falar, nada dela falar. Teve um dia que nós sentamos à mesa, que ela fez pizza, eu acho que foi pizza que ela fez. E aí ela virou e falou assim pra minha irmã: fala pra ele que ela tá doida pra dar o golpe, porque ela tinha um homem lá perto dele, lá que ela saía, que era meu amigo. Aí ele falou: eu sei, fulano, sei, ainda bem que foi só amizade que não deu certo, né? Porque senão eu não teria chance de conhecer ela. Nisso, as caras na mesa, né, foram assim, né? E ele falou assim: se tivesse uma câmera para filmar, eu queria ver de novo, porque a reação delas, assim, era para ter sido filmada. E elas não tiveram mais coragem de falar nada, porque, assim, tipo, se nem o relacionamento que eu tive com alguém daqui abalou ele, aí ele já falou assim: todo mundo tem um passado, eu também tinha, eu também tenho. Ainda falou isso para elas também. Então, assim, acabou, né, com elas. Porque em 2019 eu conheci um rapaz aqui, não era esse meu amigo, mas em 2019 eu tinha conhecido esse rapaz, e ela tentou usar isso. Só que assim, tipo, não deu certo e a gente ficou, não falo com ele mais, mas a gente ficou tipo, legal, tá, vamos ficar só amigo e tudo bem. E elas tentaram usar isso, só que ele sabia de tudo, porque eu contei pra ele, tudo. Aí ele falou assim: elas não pensavam que você fosse ser sincera, que você fosse ser como elas. Eu falei assim: é verdade, elas não contavam com isso, mas a gente não tem segredo. Aí ele: e mesmo se você não tivesse me contado, você tem um passado e eu também tenho. Aí eu falei assim: maturidade, né? Porque o homem daqui é bem diferente, né? Os homens são bem diferentes do que o homem do Brasil. Porque se fosse o homem do Brasil, ele ia arrumar uma confusão ali na hora, né? Entrando nesse mérito da cultura, o que é que você vê de diferente? Quais são as maiores diferenças que você está vendo? Tanto em relação ao teu relacionamento, como o dia a dia na Holanda em relação ao Brasil. Conta para nós. Eu vejo que aqui os homens têm performam a masculinidade de uma forma completamente diferente, né? Os homens aqui você tem direito a ficar, reduzir a escala de trabalho para ficar com o filho, e os homens também fazem isso. Então, assim, tem dia que tem a criança, são 5 dias na semana, a criança vai 3 dias para a creche, um dia a mãe fica com a criança em casa e o outro dia o pai fica com a criança em casa sozinho. Então, o que eu mais vejo aqui no bairro, que é uma coisa que me deu assim, um choque, né? Quanto homem empurrando carrinho de bebê. Gente, eu fico assim, quanto homem empurrando carrinho de bebê. Você vai no mercado, eles com 3 filhos, de mãozinha dada, todo mundo com as crianças, o marido sozinho. Né? Você vê assim, cadê a esposa? Não tá sozinho com o pai. E isso me fez muito. E outra coisa, meu marido é dono de casa. Meu marido lava, passa, cozinha. Eu muitas vezes cozinha até melhor do que eu, porque ele gosta de cozinhar. Só que aí ele já mudou um pouquinho a cozinha dele, porque agora ele põe alho na comida, que ele não botava antes. Então ele deu até uma melhorada. Mas cozinha e assim, quando vai arrumar casa, me ajuda a arrumar casa. Quando tem festa aqui, ele que vai fazer as compras para festa, ele que arruma a casa para festa. Teve meu aniversário agora, ele falou assim: não, fica aí só sendo bonita, que eu vou no mercado. Aí ele falou: Sofia aspirou a sala. Aí quando eu vi a mesa da cozinha estava tudo limpinho, ele fez as compras todas de bebida, de comida, toda para aniversário. Quando eu vou... Meu marido tem uma coisa muito fofa, que eu assim, demorei a entender o porquê ele fazia, porque os filhos já são maiores de idade, né, são tratados como adultos, mas hoje eu entendo e assim, tem uma certa... Não vou falar que é inveja, é uma inveja do tratamento que ele dá, que todos os dias que as crianças estão aqui com a gente e os meninos já vão para o trabalho, ele deixa a lancheira o almoço pronto, que aqui o almoço é sanduíche, né? Então ele já faz o sanduíche de queijo das crianças com todos os líquidos para tomar, que ele bota 3 garrafas, ou água pura, refresco e tal. E ele deixa um bilhetinho
de bom trabalho, meu filho, estou muito orgulhoso de você. E ele deixa em todas as lancheiras. Ele vai dormir tarde porque ele arruma o café, o almoço de todos os 3 filhos. Para levar para a escola, a menina para a escola e os meninos para o trabalho. E assim, eu fico assim, nossa, queria tanto que isso tivesse acontecido comigo, porque eu ficava assim, por que eles não fazem? Porque eles são adultos. Eu falei assim, gente, porque eu tive que me virar quando eu comecei, assim que eu comecei a ler, até meus remédios eu tinha que tomar sozinha, tinha que saber o horário do remédio, porque nunca cuidaram de mim, não. Então, eu vejo assim, eu falei assim, são adultos. Eu fiquei com uma certa inveja, mas depois eu entendi isso, falei assim, esse aqui é o normal. Né? Esse aqui é o normal. E agora eu já acho lindo. E também para mim, quando eu comecei a estudar, quando eu comecei a estudar e quando eu ia para o curso de holandês, ele deixava também minha lancheirinha pronta para o curso. E quando eu ia trabalhar, depois que eu comecei a trabalhar, também deixava a lancheirinha pronta para o meu trabalho, com fruta, com barrinha de cereal, com sanduichinho, com tudo. E assim, ele cuida, ele gosta disso. Só que assim, eu faço para ele também, porque como ele faz para mim, aí eu não faço para mim porque eu faço para ele para não tirar o prazer dele fazer para mim, porque ele gosta. Que uma vez eu fiz para mim também, ele, poxa, mas você já fez? Eu falei assim, porque eu fiz o meu, fiz o seu, fiz o meu também. Mas aí ele não gostou, aí eu agora eu já deixo ele, eu deixo o meu para ele fazer, para ele ter prazer de fazer para mim também. E é uma diferença muito grande isso de relacionamento, sabe? De mais cumplicidade, de mais parceria. E eu observo muito isso aqui, porque que uma vez me perguntaram assim, a mãe dele vai lá cozinhar para ele? Eu falei assim, não. Ele tem 2 mãos, ele cozinha. Mas como é que é isso? Esse casamento não vai dar certo. Que você deixa ele cozinhar, que você deixa ele cuidar da casa, isso ainda vai dar certo. Eu falei assim, gente, a mentalidade é tão assim, né? Ainda, e aqui os direitos realmente são iguais. Ainda não é perfeito? Não, lugar nenhum do mundo mas os direitos realmente são iguais. Eles não têm essa distinção de se é trabalho de homem, se é trabalho de mulher. Isso é um trabalho e tem que ser feito, e não importa se é um homem ou se é uma mulher que vai lá fazer. Muito bom mesmo. Eu acho que já começa essa diferença na forma como ele chegou para você, na forma como ele já foi muito rápido. Não tem o tal empurrar com a barriga. Não tem a gente não tem tempo nem de considerar a pessoa como no Brasil, o ficante, né? Eu tô ficando com fulano. Eles não dão tempo de você usar o termo ficante. Porque eles já querem engatar, ainda mais no nosso nível de idade em que a vida já está bem mais estruturada. Uma coisa também que eu percebo, as meninas que entram em contato comigo falam muitas vezes na questão de que nós mulheres, eu recebi até esse comentário, nós mulheres não precisamos de homem para viver. Não, ninguém precisa realmente de homem para viver. Mas a gente precisa disso aí que você passou a relatar. Cuidado, proteção, prover. E que o homem na relação seja o homem. Ele faça o papel dele, que muitas vezes as xenas, né, da vida, as guerreiras da vida, fazem esse papel, tiram esse prazer. E claro que nossa cultura, desde que o mundo é mundo, o Brasil sempre foi assim, em que a mulher e o homem têm cada um no seu quadrado. Lavar a roupa, deixar a toalhinha e tudo pronto para o marido quando chegar em casa, tá tudo pronto. A mulher tem que fazer o almoço, tem que fazer o jantar. E é uma cultura realmente que está enraizada. Infelizmente a gente não pode fugir disso. E eu acho que por isso que surgem muitos esses comentários. Que a gente vai ser, como a gente começou a nossa entrevista, né? Que a gente vai ser a empregada, que a gente vai ser a que vai cuidar, porque os países são diferentes, realmente. Você concorda com isso? Concordo absolutamente. E teve uma época que ele trabalhava, ele chegava mais tarde, quase perto da hora do jantar, e o jantar já estava pronto, ele brigou comigo. Ele, não, me espera, pra gente fazer junto.
E aí eu comecei a esperar pra gente fazer junto. Vamos fazer junto. Aí eu já deixava algumas coisas assim, pré-cortadinhas e tal. Aí ele fazia o restante e eu ia arrumando a mesa, porque a gente gosta de comer sentado à mesa aqui, porque é a hora que a gente fala o que aconteceu no dia, o que aconteceu no meu trabalho, o que aconteceu no trabalho dele. Nós gostamos disso, e até com as crianças também, para saber como é que foi a escola, como é que foi o trabalho dos meninos. Nós gostamos de sentar na mesa. Então, e ele fala, agora que a empresa que eu trabalhava faliu, né? Eu tô em casa, aí eu arrumo a casa, porque a gente estava com um faxineiro aqui. Aí eu falei assim, amor, vamos dispensar o faxineiro? É até um brasileiro mesmo. Vamos dispensar o faxineiro, porque assim, eu vou estar em casa. Então eu não vejo por que tá pagando faxineiro para eu tô em casa, né, de bobeira. Aí ele falou assim, contanto que você não se acostume a virar dona de casa, porque você não é dona de casa. Eu falei assim, então tá. Quando eu começar a trabalhar de novo, a gente chama o faxineiro novamente para vir ajudar aqui em casa a gente, né? E aí, porque os dois trabalhando full time, não tem como. Final de semana a gente quer passear. Final de semana eu acordo 1h da tarde, né? E quando eu acordo mais cedo, ele vai e me abraça. Não, vai lá para fora agora, não, fica aqui comigo. Aí ele dorme de novo, eu acabo dormindo de novo também. Então, no final de semana, a gente dorme, acorda tarde e depois vai passear. Então, nenhum dos dois quer arrumar casa. Então, a gente paga alguém para arrumar casa para a gente durante a semana, para a gente, no final de semana, ficar mais livre possível. Só que agora, no atual momento, né, a gente não está fazendo porque eu tô em casa, mas assim que eu voltar, já falou, não se acostuma não, você não é dona de casa, hein? E aí, eu gosto muito disso, porque ao mesmo tempo que ele gosta que eu cuide dele, ele enxerga que eu sou uma mulher independente que tá com ele por escolha. Tá com ele porque escolheu, não para ser sustentada, e nem para também não tô com ele para sustentar, para virar Xena, não, eu que mando aqui, entendeu? Não. Aqui as coisas são bem metade, né? Lógico que como ele ganha bem mais que eu, as coisas são pagas proporcionalmente, mas a gente tem o mesmo valor de mesada, que a gente tem uma mesada, nossa, a gente tem o mesmo valor de mesada todos dois, e é tudo muito divididinho aqui, tudo bem explicadinho. Me fala uma coisa, como foi tua relação com os filhos? Porque às vezes é algo que tem um choque cultural muito grande, eles já estão acostumados naquela forma como a mãe cuida, a mãe educa. Como foi a tua participação nessa continuidade, né? Eu não falo os mais velhos, mas tem um de 12 que você mencionou. Como foi tua relação com ele, tua convivência com ele? Teve alguma dificuldade? Então, com a de 12 é menor. Ela tinha 8 anos quando eu vim para cá a primeira vez, né? E foi uma relação mais fácil, até porque a criança também é menor e é menina. Então ela adorou ter uma mulher em casa, porque ela vinha para casa do pai e só tinha um homem aqui, né? Os irmãos e o pai. Embora o pai, né, princesa, ele fala que agora ele tem 2 princesas, é eu e ela, e ele faz tudo pelas duas, tudo que a gente quer ele dá. Eu nunca fui tão mimada na minha vida. Tudo que quero, eu não posso falar que eu quero alguma coisa que ele dá um jeito lá de arrumar o que eu quero. E ela a mesma coisa, todas duas muito mimadas. Então, a minha diferença foi mais cultural, tipo eu gosto das coisas muito arrumadinhas, tudo muito no lugarzinho. E aqui não é muito assim, né? As crianças são meio também. E assim, a minha briga era muito tipo assim, foi no banheiro, tomou banho, por que deixou a água cair, não pegou o rodinho e não botou água de novo? Então, eu sempre bati nessas teclas com os 3, com os 4, que ele também está incluído. E aí eu botei todo mundo agora do meu jeito. Tá todo mundo no meu esquema. Porque eu falo assim, não, se você não chegar lá o banheiro estava seco, tem que me entregar o banheiro seco. Se você for na cozinha e a pia estava limpa, você tem que me entregar a pia limpa. Então, foi essas mais as questões de hoje, mas isso durou mais ou menos 1 ano, essa adaptação mútua, porque eles se adaptaram a mim e eu me adaptei a eles,
Mas, assim, foi tudo feito com muito cuidado, sem toxicidade, porque eu nunca quis repetir o padrão que foi repetido comigo. Teve um dia que eu estava cozinhando com a minha enteada, e ela queria fazer um cupcake, aí eu falei assim, vamos lá, vamos comprar um cupcake. Aí tá, estamos fazendo, aí eu falei, eu quero fazer. Eu falei assim, então tá, só que só para auxiliar. Aí ela quebrou os ovos, botou na tigelinha, e de repente ela virou, que ela estava muito, muito agitada, né, ansiosa, ela virou, os ovos todos caíram no chão. Quando caiu no chão, ela ficou assim, aí eu comecei a rir. Eu falei assim, acidentes acontecem. Aquilo deu um alívio para ela, sabe, que tipo, nossa, não brigou comigo. Eu falei, aí depois eu falei pro meu marido, amor, se eu tivesse feito o que ela fez, eu tinha sido escorraçada abaixo de, sabe? E assim, a criança estava ali experimentando e não tirei, cair o ovo não tirou a felicidade dela de fazer, até porque eu não liguei, porque acidente acontece. Poderia ter sido eu que esbarrado no potinho e caído o ovo. E é uma preocupação que eu sempre tive de não repetir o padrão. Né? Então, essa adaptação minha deles foi sempre muito calculada, eu aceitando as vezes que eu errei, né? E me policiando também para não cometer o mesmo erro. E hoje em dia a relação assim é ótima, tanto que se eu estiver no meu quarto, vendo televisão, aí o do meio que ele gosta muito de conversar comigo. Aí ele chega da rua, Joyce, aí senta na cama, vai tomar banho, trocar de roupa, porque essa roupa estava na rua, estava na rua, com essa roupa o dia inteiro, não vai deitar na minha cama limpa com essa roupa suja. Aí ele vai lá tomar banho e volta e deita na cama. Aí isso eu fiz uma vez. No segundo dia, ele já foi direto para tomar banho e voltou a deitar na cama. E fica de papo, mostrando as coisas para mim e tal. E agora até presente Dia das Mães eu já ganho. Eles ano passado vieram aqui todos os 12 meninos, ele partiu deles, né, que ia me dar presente Dia das Mães, porque eles me veem como uma mãe também e tal. E assim, chorei horrores. Eles estão chorando por quê? Eu falei assim, porque eu não esperava. Aí eles, mas você cuida da gente também. Então eles reconhecem também que eu tenho esse cuidado de mãe com eles, apesar de não ser. E a pequena, ela morre de ciúmes de mim. Tem uma minha amiga vizinha, que é brasileira, que estava aqui em casa uma vez, conversando comigo, aí estávamos sentados no sofá, ela chegou da rua, quando ela viu, ela sentou no meio da gente, com o celular dela, e queria conversar comigo para eu parar de conversar com ela. Então ela é desse tipo, ela tem muito ciúme. E ela fala que ela não quer me ver com outra criança, que eu não posso ter outra criança, a criança é só ela. É um problema. É um problema. E graças a Deus, a relação da gente hoje nunca foi ruim, mas hoje está muito melhor do que no início, porque eles se adaptaram a mim, eu me adaptei a eles, e a gente tem a convivência boa. E meu marido também fez muito parte também disso, convivência boa. E a mãe deles também, que a mãe deles nunca fez campanha contra mim. Teve uma vez que a gente estava até conversando, aí ela falou, eu falei assim, olha, fulano, que o irmão do meu marido não gostou que a gente fosse casar no civil aqui. Mas já casou no Brasil, pra quê? Que não sei o quê. E ele até arrumou briga com meu marido, parou de falar com meu marido, porque... Aí eu tava comentando isso com a ex do meu marido, aí ela, isso é inveja, porque ele tá vendo quanto ele tá feliz agora com você, e ele tá lá num casamento falido já tem muito tempo, não tem coragem de separar como a gente fez. Que a gente não tava mais feliz, pegamos, nos separamos, e agora eu tô feliz, ele tá feliz. E eu falei assim, é verdade, né? Porque quem poderia me dar problema aqui, fazer minha vida muito difícil aqui, era você. Aí ela, mas você trata bem meus filhos. Então, se você trata bem meus filhos, você vai ter o melhor de mim. Se você não tratasse bem meus filhos, você ia conhecer uma pessoa que você não... Mas meus filhos te adoram, você trata muito bem meus filhos, então você vai ter sempre o melhor de mim. E a gente senta aqui, bate papo, ela vem nos aniversários, foi no nosso casamento, e a relação ficou uma grande família, porque não é muito comum aqui as pessoas se divorciarem e ficarem amigas, tipo assim, de ter uma relação de
de conversar, até porque tem filhos em comum, tudo bem, beleza. Agora, de vir a aniversário, de fazer isso com a ex-mulher, não tem. Tanto que quando eu cheguei aqui, eu estava muito doente, né? Com uma depressão muito ruim. E ela perguntou para mim, como é que você tá? Eu falei assim, eu tô bem. Ela, não, quero ver a verdade. Aí eu falei assim, eu já tive depressão também, sei como é. Já que Martin trabalha todo dia, se você estiver precisando de alguma coisa, estiver passando mal, estiver com crise de ansiedade, me liga, que eu vou lá te ajudar. Você tem a mim também. Então, assim, como é que eu vou arrumar uma briga com uma pessoa dessa? Eu não posso, gente. Porque ela é uma rede de apoio também. Ela se colocou como uma rede de apoio para mim. E eu achei, assim, muito maduro e muito importante ela reconhecer o que eu faço pelos filhos delas, né, pelos filhos dela, e a relação que eu tenho com os filhos dela, de que é uma relação de mãe e filhos, né, mas não tirando o espaço dela como mãe, que eu nunca me coloquei como mãe das crianças. Nos bastidores a gente estava conversando que você trabalha no Instagram, tem uma rede social que você não romantiza a vida, né, como uma imigrante casada com um estrangeiro, mas você também, pela sua experiência de vida, você passa aquilo que muitas mulheres desacreditam no Brasil. Então, esse momento agora vai ser para a gente conversar com as meninas que estão nos ouvindo, que tem um público aqui, tem o seu, tá misturado aqui, o meu, o seu. Como que a gente pode passar a nossa experiência de vida, de outras pessoas ao nosso redor também, que tem muitas, eu não sei aí você, mas aqui também tá rodeado também de meninas também que passam por isso, que tem essa experiência de vida também. Como que a gente pode, essa reconstrução, esse recomeço dentro da nossa alma, dentro do nosso coração, como que você vê isso? Qual é a mensagem que você pode deixar para essas meninas que tem muita mulher, nosso país, infelizmente, o feminicídio, o abuso psicológico, físico é muito grande, é toda hora. Nós estamos conversando aqui, quantas mulheres não devem estar passando por isso? Me fala, com a tua experiência, não foi um abuso psicológico de parte de companheiros, mas foi pior ainda, que foi da família, da própria mãe. Como que a gente pode levar para a nossa vida isso? O que é que a gente pode passar de experiência, de força para outras mulheres que estejam passando ou por problemas com companheiros ou de família, ou seja lá o que for, para ter essa chance, essa esperança dentro da gente, que há um recomeço nos esperando, há uma mão para nos puxar do fundo do poço, que a gente não pode desistir da nossa vida, da nossa felicidade. Fale um pouco, que depois a gente vai falar aqui sobre um pouco mais sobre o trabalho, o que é que você fala no Instagram. Vamos deixar aqui, tá, meninas, o link dela, para vocês já acompanharem a vida dela lá, porque aqui a gente tá conversando, mas ela tem as fotos, tem os registros, ela coloca todo dia nos stories a vida dela, a rotina, a gente acompanha a vida dela, então é bem gostoso da gente ver. Fala sobre isso pra gente, Joyce. Então, o meu Instagram, ele começou falando de narcisismo. Só que eu não estava ainda psicologicamente preparada para levar o caso tão a fundo. Então, eu fui modificando. Porque eu recebia muita mensagem no direct de gente falando que vou me levar para arrastar para cima e essas coisas. E eu não tinha emocional para lidar com isso. Então, eu fui deixando e fui começando a falar mais de vida na Holanda. Eu já estou me programando de novo, que agora eu já estou forte o suficiente, até porque eu sei lidar com os haters já, respondo os haters e assim, né, eu falei assim, se eu estou sabendo lidar com haters, eu vou saber agora começar a lidar com esse outro tipo de coisa. Então eu estou querendo voltar, até porque muita gente procura, eu tem 2 vídeos lá meus de dicas de pessoas que me mandam direct, olha, será que esse relacionamento aqui vai dar certo? Teve uma que assim, que eu falei logo de cara que não ia dar certo, porque o cara tava mentindo, e isso é o que mais acontece, né? E outra que o cara tava dando tudo para ela e ela que tava com o pé atrás. Então,
né? Tinha uma coisa, então eu quero fazer vídeos, mais vídeos assim também, de contar a história, dar minha opinião e falar de novo sobre o narcisismo. Para não só filhas, né, de mães que têm, que estão no transtorno, que tem as características do transtorno, que a gente não pode afirmar que ela é ou não, porque a gente não pode dar diagnóstico, né, a gente não sou profissional de saúde mental, mas como uma sobrevivente, porque tem muita gente que me segue, porque esse meu início foi assim, que se espelha na minha história para ganhar força. Tem vezes que eu falo, quero desistir, e aí vem alguém no direct, não, Joyce, por favor, sua história me dá força, me motiva, porque eu passo por isso, e quando eu vejo você aqui falando e tal, com a garra, aí eu falei assim, não, era o que eu precisava para subir um pouquinho, entendeu? Então, por isso que eu mostro muito a minha vida. Eu não sou aquela pessoa que filma todos os lugares que eu vou e tal, porque eu quero viver, né? E até porque as pessoas aqui não gostam de ser filmadas. Eu fui domingo num evento que tinha CEO de empresa, fui com a empresa do meu marido, tinha CEO de empresa. Eu não ia ficar lá filmando, pô, eu tava num camarote, num estádio de futebol e tal, as coisas chiquérrimas, eu não ia ficar filmando. Então, assim, eu só tirei a fotinha e falei, eu tô no camarote, mas eu não vou ficar filmando camarote, filmando as pessoas. Então, isso eu já respeito muito. Mas eu compartilho muito na minha vida e eu quero voltar a falar de narcisismo em breve, até porque eu tenho uns planos de escrever a minha história, porque muita gente que sabe minha história toda fala assim, sua história daria um livro, sua história daria um filme. Eu falei assim, tá, vou pensar no caso e eu quero muito escrever esse livro, e eu vou escrever esse livro junto com uma profissional da área de saúde mental, que é uma psicóloga, para não virar um livro de fofoca, virar um livro de autoajuda. Então essa é uma preocupação que eu tenho muito, né? Não estou fazendo fofoca, por isso que eu não dou mais relatos. No meu Instagram dava muito relato, por isso que eu parei até de dar relatos, até porque vou guardar os meus relatos para esse livro, que provavelmente daqui a uns 2 anos eu devo estar lançando, né? Que vai demorar um pouquinho até a gente achar a pessoa também para publicar. Mas vai ser um livro que eu quero que as pessoas reconheçam, sabe, o padrão e se afastem de pessoas assim, tanto mãe, irmão, familiar, tanto amigos. Porque eu também, nesse meio do caminho aí, tive amizades que, quando me viram levantar, queriam me levar para o fundo do poço. E aí eu comecei a perceber as características lá. E aí o Instagram eu falo muito de autoconfiança, porque muita gente vem depreciar a gente porque não está nos padrões físicos que a sociedade prega, então eu falo muito de autoconfiança, gosto de você, eu sou modelo da academia que eu frequento, né? Eu até fiquei surpresa, porque é uma pessoa completamente fora do padrão ser chamada de modelo, mas a academia que eu frequento é tudo que eu sempre quis. Visa a saúde, não visa a parte estética. Então, por isso que eu fui convidada, porque eles veem que eu tô lá todo dia lá, malhando, né? E eles prezam muito pela saúde, tanto que eles nem espelho têm. Então, eu conto muito disso, dessa minha vivência aqui, dos perrengues que é viver aqui, né? E para as meninas que querem namorar um estrangeiro, não desacredito ninguém, né? Até porque todo mundo é adulto. Mas prestem atenção muito aos sinais. Eu, no outro dia, estava aqui no mercado, tinha uma moça falando português, ela estava com uma neném chorando, aí eu escutei ela falando português no telefone, aí eu brinquei com a nenenzinha, aí quando ela desligou o telefone, ela mora num abrigo, que o meu bairro é um bairro de classe média alta, nem sabia que tinha um abrigo aqui, num apartamento, aqui perto, de mulheres que sofrem violência doméstica. E aí é isso que a gente tem que tomar cuidado. A gente quer um cara legal, quer sair do país, né, para casar com um estrangeiro, mas a gente tem que saber ler os sinais, porque eu reconheço muito que eu sou a exceção. Tem aqui, é lógico que não é da mesma proporção que tem no Brasil,
Longe disso, não é na mesma proporção, não é mesmo, mas também existe. Uma outra entrevista que eu fiz, a gente falou sobre esse percentual, eu e a menina. A gente não pode comparar, é como se, por exemplo, no Brasil fosse o máximo e o mínimo fosse no estilo do nosso. E aqui é o contrário, aqui aí, né, é o mínimo. A gente vê casos isolados. E que a maioria, a cultura é como você contou e relatou, que é o teu esposo, né? Eu acho que a proporção a gente sempre tem que botar assim. E aí é que entra o fato da gente dizer que tem gente ruim e homem ruim em todo canto do mundo. E outra coisa, aqui, quando nós somos estrangeiras, a gente também é muito descredibilizado, às vezes, pelas autoridades. Então, quer casar com alguém? Sim. Fale, no mínimo, um inglês muito bom. E tenha uma profissão e trabalhe. Trabalhe, não fique em casa dependendo dele trazer o pão nosso de cada dia. Porque acontece alguma coisa, você tem como se salvar. É uma coisa muito importante. Não precisa do homem para viver? Não, mas a gente precisa do homem para somar. Então, se ele não está somando, você tem que ter meios de sair dele. Então, um desses meios é trabalhar. Trabalhar sendo independente. Até porque aqui os homens gostam de mulheres independentes também. Porque os direitos são iguais. Eles também cuidam da casa. Né? Então, porque se eu cuido da casa também, por que você não trabalha? Né? Tem muito isso também. Então, lógico que eu trabalho porque eu quero. Meu marido fala, se você não quisesse trabalhar, não precisava. Eu falei assim, mas eu tô acostumada a ganhar o meu dinheiro. Aí ele respeita muito isso. E tem muitos casos aqui de insucesso. Teve ano passado uma moça que não deu em nada, só tinha ela e o cara no apartamento. Ela é brasileira também, ela e o cara no apartamento, e ela foi de arrasta para baixo, né? Porque tudo indica que foi ele que fez. E assim, não tinha família aqui, não tinha ninguém por ela. A comunidade brasileira que se mobilizou a ajudar também estava de mãos atadas, porque assim, nós não somos parentes. Então, não deu em nada, e o cara está procurando o quê? Outra brasileira. Ele já estava nos aplicativos procurando outra brasileira, porque uma outra brasileira expôs ele, né? Que ele conversando com ela. E assim, uma semana depois da mulher ter ido embora, né? Então, assim, tem casos aqui também, não é como no Brasil, que é direto, mas existem também, então eles também têm que ser levados em consideração. Então, se você vai se relacionar com alguém de outro país, primeiro você tem que saber a minha cultura do lugar. A cultura do lugar, e é muito importante saber a cultura, porque assim, tipo, se eu fosse agora me relacionar com alguém, eu não me relacionaria com portugueses, com italianos, espanhóis e franceses. De jeito nenhum. Porque tem uma cultura muito próxima com a do brasileiro, em relação a relacionamento. Principalmente português e italiano. Então, já não me relacionaria. Então, a gente tem, primeiro, quer arrumar alguém? Quer, mas assim, estuda a cultura do cara, do lugar, né, do cara, preste muita atenção, separe muito o racional do emocional, preste atenção nos sinais, porque ele vai dar sinais. Mínimos possíveis, ele vai dar sinais. Então, preste muita atenção nos sinais, porque é perigoso. Eu fui muito corajosa, até porque eu acho que eu não poderia ir para uma coisa pior do que o que eu já estava. Essa é a verdade. Acho que eu não consegui, não tinha como. Pior que tá no fígado. Até poderia estar pior, mas assim, foram 42 anos muito difíceis. Então eu achava que, se der ruim mesmo, eu saio, já tô acostumada. Mas, graças a Deus, tem até uma seguidora que falou, nossa, depois de tudo que você passou,
acho que Deus agora falou assim, não, vamos deixar ela descansar um pouquinho. Vamos deixar ela descansar um pouquinho. É uma seguidora que me segue desde quando eu falava de narcisismo e eu nem mostrava o rosto. Que eu não falava, porque eu ainda estava morando na casa da minha genitora, que eu não me chamo de mãe mais. Porque eu acho que mãe é uma palavra tão bonita, um significado tão bonito, e é tudo que ela nunca foi para mim. Então ela só me gerou. Então, eu não tenho, eu vejo que tem gente que fala assim, Dia das Mães, que não sei o quê, mãe. Assim, eu tenho que ter o Dia das Mães, sim. A mãe é uma coisa maravilhosa quando você realmente tem uma mãe. Então, eu não chamo mais de mãe, não consigo chamar de mãe. Porque para mim foi só uma genitora. Mãe é uma coisa, é uma pessoa que cuida, que dá amor, dá carinho, orienta. Tanto que eu não tive nem orientação de menstruação. Quando eu menstruei, eu chamei meu pai. Tava sangrando e assim, toda vez que eu me machucava, acontecia alguma coisa, era sempre meu pai que me acolhia. Então, eu tava sangrando ali, vou chamar, né, meu pai, né? Aí ele que foi chamar ela e ela assim, tipo, explicou assim de um... E quando a minha enteada ficou, mocinha, foi aqui em casa. Aí eu fui, entrei no banheiro com ela, conversei, expliquei pra ela de quanto tempo ela deveria trocar o absorvente dela, né? Comprei absorvente para ela. No dia seguinte eu comprei uma caixa de bombom, um monte de bombom, uma bolsinha de água de térmica para ela botar se tivesse cólica e uma bolsinha para ela botar os absorventes e botar na mochila da escola. Então, era o que eu queria que tivesse feito comigo, entendeu? E assim, meu marido ficou desesperado. Ela ficou mocinha, vai lá ver para mim. Eu falei assim, vou. Aí entrei no banheiro, ela abriu o banheiro, lá te expliquei. Então, assim, não é todo mundo que dá a sorte que eu dei, entendeu? Tem muitas pessoas que dão sorte, eu conheço, tem uma vizinha aqui também, que o marido dela é maravilhoso, também virou até amigo do meu marido, mas também tem muitas histórias aqui de insucesso, e a gente tem que prestar atenção nos sinais e ser honesta, né, com eles, não tapar os olhos para os sinais. Eu acho que já deu para você observar que o canal ele fala muito sobre recomeço, sobre reconstrução, que a mulher tem essa força de reconstruir. Então, vamos deixar agora a mensagem final. Eu quero que você agora deixe o seu momento. A gente vai deixar seu link, novamente falando, a gente vai deixar o link do seu canal para poder a gente conhecer mais a sua história. Mas vamos deixar agora uma mensagem final para quem está ouvindo a gente. Eu tenho uma música que eu gosto muito, que é do Gonzaguinha, que é assim, eu apenas queria que você soubesse que essa alegria ainda está comigo, e que a minha ternura não ficou na estrada, não ficou no tempo preso na poeira. E que essa menina é uma mulher, essa mulher é uma menina. E que nunca desistam de vocês. A gente não pode desistir da gente, porque o mundo desiste da gente. As pessoas desistem da gente, mas se a gente desistir da gente, o que vai ser? Então, assim, recomeçar é todo dia. Não deu certo hoje, tenta amanhã de novo. Levanta, porque e se você não acreditar em você, se você não acreditar nos seus sonhos, quem vai? Então, recomecem sempre. Tenham plano A, plano B, plano C, plano Z, plano alfa, plano beta, todos os planos, nunca desista. Que algum desses planos vai dar certo. Algum deles tem que dar certo. Joyce, eu não tenho nem palavras para te agradecer por você ter disponibilizado esse tempo para passar para a gente tanta força, tanta determinação, tanta vontade de ser feliz, que eu acho que quando a gente passa a lutar pela nossa felicidade, as coisas vão fluindo. Eu sempre falo isso aqui. Sempre falo que o começo vem da gente, a força vem daqui de dentro, e que ao passo que a gente vai se reconstruindo, é aí onde a gente desmistifica a história realmente que a gente precisa de uma pessoa do nosso lado.
A gente precisa da gente, da nossa reconstrução. Exatamente. Quando a gente se reconstrói, quando a gente consegue colocar as peças no lugar, que elas ficam todas bagunçadas. Exatamente. Então, quando a gente começa a pôr essas peças no lugar, no nosso psicológico, e a gente enxerga, mesmo que não esteja tão próximo, mas a gente enxerga. É muito incrível isso. Não sei se você tem essa percepção, que a gente enxerga bem no horizonte, assim. Pode ser longe como for, não é palpável. Olha só, não é palpável, mas a gente consegue ver lá no finalzinho, né, a nossa salvação, a nossa saída. Então, quando a gente começa a botar essas pecinhas no lugar, na nossa cabeça aqui dentro e reconstruir, tudo flui, meninas, tudo flui, tudo consegue chegar até nós. Não tem nada a ver com lei de atração, não tem nada a ver com religião, né? Assim, quem conhece aqui o meu trabalho sabe que não é sentido religioso, não é sentido nenhum, nem lei da atração. É algo que você constrói em você. Sim, isso tem a terapia, tem profissionais que te ajudam e te auxiliam, porque sozinha não é fácil. Não. Mas que existe sim, né, Joyce? Essa possibilidade grandiosa. E a consequência disso são coisas que vêm até nós, sem a gente, às vezes, nem ter nenhum mínimo de esforço. O esforço é isso aqui. Então, muita gente ainda tem a mentalidade de achar que a gente está buscando a salvação em outra pessoa, em outro país, e isso não é verdade. Não. A gente começa essa reconstrução dentro da gente. Essa é a essência do nosso canal, do que a gente faz aqui. Por isso eu te agradeço demais pela tua colaboração, te agradeço muito por você ter... É uma colaboração grandiosa mesmo. Então eu vou deixar aqui para o pessoal conhecer mais um pouco sobre a história dela, porque como eu falei, tem muita foto, tem muito registro, ela põe nos stories dela toda hora, a vida dela realmente é muito motivadora, tá? Eu incentivo vocês aqui, a minha comunidade, para conhecer a história da Joyce de perto, porque realmente é motivadora. E no mais, meu amor, eu te agradecer demais. Eu também agradeço pelo convite. E tinha muito tempo que eu não chorava, que eu não me emocionava contando minha história. Eu tenho esse dom, vamos dizer assim. Tinha muito tempo que eu não me emocionava contando minha história. Mas foi tão bom, que, querendo ou não, foi uma terapia muito gostosa, né? Foi um momento de terapia perfeito. Eu nem tô trabalhando, hein? Eu nem tô exercendo a minha função de terapeuta. Mas eu acho que já é de dentro da gente, essa coisa da terapia. Já traz, como eu te falei, né? Da terapia holística e tal. Então, acho que já é um dom nosso que a gente tem de fazer com que as pessoas se sintam tão à vontade para conversar. O recado mesmo é esse: não desistam de vocês, porque se a gente desistir, nada vai para frente. Vai ter dia que vai ser ruim, vai dar tudo errado, mas dorme, levanta, pense positivo, pense em você e coloque limites também em tudo que você faça. Né, o limite do que você suporta. Não, aqui tá difícil, eu não vou aceitar mais isso, não. Então, acredite em você, porque se você não acreditar, quem vai? Né? E recomeçar todo dia, é toda hora. Com respeito a você, principalmente. Pois, meu amor, muito obrigada, tá? Obrigada. Eu te desejo tudo de bom. A gente não larga mais a mão uma da outra. Não. Nunca mais. Né? A gente tá aqui de mão dadas. E fica à vontade aqui, você faz parte da nossa comunidade hoje, você já está aqui inserida, faça parte dela com todo carinho, com todo amor. Eu vou te devolver também esse carinho, estou te devolvendo. Espero que você se sinta abraçada, tá? Muito mesmo. E a gente vai se despedindo aqui do pessoal, agradecer todo mundo que esteve aqui com a gente até o finalzinho. Comentem, né, Joyce? Comentem. Comentem, coloquem a sua experiência também, né, pra gente conhecer, né, a forma como a gente pode ajudar vocês também, não é isso, Joyce? Verdade. Então, um abraço.
Um beijão muito Um grande beijo, obrigada para vocês pelo todos. convite. E a gente fica por Obrigada, aqui. gente, por ter ficado aqui na entrevista ao final. Isso, exatamente. Um beijão e até a próxima. Tchau.